12 anos e está começando mais aqui um curso de vida em comunidade. Nós estamos aqui no canal Luz e Vida no YouTube, mas também na Web TV Luz e Vida, e é muito bom estarmos mais uma vez juntos, partilhando um pouquinho sobre a vida em comunidade no curso Vida em Comunidade. Lembrando que nós temos como base o autor francês G. Vanier, no livro Comunidade, Perdão e da Festa. Esse livro aqui você pode adquiri-lo. Estou fazendo propaganda do livro não, mas é um livro muito bom para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento comunitário, e vale a pena, realmente vale a pena ler e compartilhar também com a sua comunidade dessa leitura. É muito importante a gente refletir sobre a vida em comunidade. Nós já estamos aqui fazendo essa reflexão. Você pode, se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo aqui no nosso Web TV, você pode ir lá no nosso canal do YouTube. Tem todas as aulas da vida em comunidade. Nós já refletimos sobre a acolhida, o cotidiano, e nós estamos falando sobre um coração, uma alma e um espírito. E tendo dessa temática, é importante a gente ressaltar que a campanha da Fraternidade 2021 lembra um pouquinho disso, apesar de toda a polêmica que a campanha da Fraternidade trouxe, mas o tema e o lema da campanha nos leva a refletir justamente essa unidade, um coração, uma alma, um espírito, que muitas vezes dentro das nossas próprias comunidades, a gente nem precisa falar de ecumenismo, mas dentro da nossa própria igreja, nossas próprias comunidades, nossos próprios movimentos pastorais e grupos, não tem, às vezes, essa unidade proposta por Jesus, de sermos uma só alma, um só corpo e um só espírito. Nós somos o corpo místico de Cristo. E isso muitas vezes se reflete naquilo que nós vamos refletir hoje, sobre comunidade no lugar de perdão. Perdão é uma coisa que nós temos vivido muito pouco. E justamente porque nós não vivemos o perdão, nós vivemos a divisão. O que era dividido, Cristo tornou-se unidade. É o lema da campanha lá de Efésios. E o Paulo aos Efésios vai nos lembrar justamente isso. O que era dividido tornou-se unidade porque Cristo é a nossa unidade. Nós somos unidos porque Cristo é a nossa unidade. A comunidade é lugar de perdão. Enquanto eu não aceito que sou eu, não vai olhar para o outro, não, olhe para você. Enquanto eu não aceito que eu sou uma mistura de luz e trevas, de qualidades e defeitos, de amor e ódio, de altruísmo e egoísmo, de maturidade e imaturidade. Enquanto eu não reconheço que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e eu continuo a dividir o mundo, a comunidade, meu grupo, entre amigos, os bons, e inimigos, os maus. A gente vive tentando dividir a igreja, a comunidade, a sociedade entre os bons e os maus, os amigos e os inimigos. Aqueles que eu gosto, aqueles que eu não gosto. Lembrando da aula passada da antipatia e a simpatia. Aqueles que eu gosto, que eu tenho simpatia, aqueles que eu não gosto, que eu tenho antipatia. Enquanto eu não reconhecer que eu mesmo sou uma mistura de luz e trevas, de qualidades e defeitos, de maturidade e imaturidade, nós vamos sempre julgar o próximo, julgar o outro. Dizer que o problema sempre está no outro, sempre está no próximo. E é justamente esse julgamento que nos faz nos distanciar uns dos outros. Mas quando eu admito as minhas fraquezas, os meus defeitos, e apesar de tudo, de ser pecador, Deus nos ama como irmãos e como irmãs, que sou pecador, que posso caminhar em direção à liberdade interior. Um amor verdadeiro ele pode acontecer no meio de nós. Eu posso aceitar os defeitos e também as qualidades uns dos outros. Aí sim, eu começo a viver então a comunidade, lugar de perdão. Porque todos nós somos perdoados por Deus. Deus nos perdoa, apesar das nossas faltas, apesar das nossas falhas. Deus nos ama, apesar de tudo isso. Então, eu também preciso sair de mim mesmo e perceber no outro que é preciso também perdoar. Na comunidade é muito fácil julgar. E o julgamento está presente muito na nossa sociedade hoje. As pessoas julgam muito rápido, sem entender o contexto, sem entender as situações, sem entender por que a pessoa chegou àquela fala, àquela condição. Justamente o que aconteceu na polêmica da campanha da Fraternidade. É preciso entender qual o contexto da campanha, por que foi inspirado nesse jeito. Tem problemas, tem erros? Tem, mas é preciso entender o porquê que chegou nisso. E entendendo o porquê,
aí nós vamos poder julgar aquilo que é bom ou não para a nossa doutrina católica, né? E vivemos ecumenismo, vivemos a unidade que Cristo nos pede. Mas não, a maioria de nós foi julgando, foi colocando pontos negativos, infelizmente até dizendo assim que não vão viver a campanha. E é justamente aquilo que o inimigo de Deus quer de nós, que a gente não viva a unidade, que a gente se divida, que cada um se julgue e julgue melhor que o outro, e aí torne-se divisão. Muitas vezes nós vivemos o contrário que Deus nos pede. É o pecado da vida comunitária, o julgamento. Se julgarmos, é porque, quase sempre, há algo em nós que faz sentir culpados e não queremos deixar que os outros percebam. Muitas vezes, e a maioria das vezes, quando nós julgamos o outro, é porque existe algo em nós que nós queremos esconder. Então nós refletimos na outra pessoa para esconder aquele defeito que eu vivo. Eu sempre digo que o pregador que às vezes prega muito sobre certo pecado, ele insiste demais naquele pecado, ou o pregador, ou o coordenador, ou a pessoa que está à frente, insiste muito naquele pecado sobre as outras pessoas, é porque ele mesmo está vivendo. E quer esconder tanto nele aquele pecado, aquele problema, que ele joga nos outros. Se julgamos é porque ainda não reconhecemos que existe algo em nós, que nós julgamos, nós nos culpamos por isso e nós acusamos o outro, repreendindo no outro aquilo que nós somos. Às vezes julgo precipitadamente as pessoas, seus atos, sua maneira de exercer a sua autoridade, sem conhecer ou sem ter entendido todos os fatos e as circunstâncias. É preciso entender todos os fatos e circunstâncias antes de julgar alguém. Porque assim nós gostaríamos que as pessoas também, antes de nos julgar, de falar de nós, julgar um ato nosso, possam entender por que nós chegamos àquela situação. E viver justamente a vida em comunidade é entendermos o porquê que cada pessoa chegou àquela ação. É muitos. E cada um é diferente. E esse cada um é diferente se une numa unidade, numa comunidade, onde nós vamos formar um só. Que é o resultado da convivência de várias pessoas diferentes. Na vida em comunidade, vemos pessoas de várias famílias, de vários lugares, às vezes de várias nações, às vezes de estados, cidades diferentes. E quando nós nos encontramos, nós formamos uma unidade. Nessa diversidade de culturas, de modo de ser, de maneira de pensar, e nós formamos a unidade, aí nós formamos comunidade. Nisso é preciso haver o perdão. O perdão sempre. A cada dia nós precisamos perdoar uns aos outros das faltas, das falhas que as pessoas cometem conosco, às vezes até mesmo sem querer. Quantas vezes nós magoamos o outro, eu, você, magoa o próximo, sem saber que nós estamos magoando? Porque o nosso jeito de ser magoa o outro. A gente não teve intenção de machucar, mas a gente machucou simplesmente por aquilo que nós somos. Porque aquilo que nós somos reflete em algo que a outra pessoa tem. E é por isso que nós precisamos perdoar. Perdoar e dar o perdão sempre. Eu sempre digo que perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu me decido perdoar. E o perdão é curativo. Quem perdoa se cura. Quem perdoa se salva. Quem perdoa se liberta. Quantas vezes nós sofremos males, nós sofremos doenças por causa da falta de perdão. Porque nós ficamos remoendo uma mágoa, um ressentimento dentro de nós. É preciso viver então o perdão, e a comunidade é lugar de perdão. É lugar de reconciliação. É lugar de não ter julgamentos, de não julgarmos. É lugar de acolher a todos de igual maneira. E aí, quando nós acolhemos, nós vamos entender com a outra pessoa o que ela é. E acolhermos as suas qualidades, os seus defeitos, e transformar tudo isso em unidade. É uma complexidade fazer isso, mas esse desafio é um desafio para nós cristãos, que desejam viver em comunidade. Todos nós desejamos viver em comunidade, seja na comunidade de vida e aliança como a nossa, seja na comunidade de base, seja na paróquia, seja no nosso grupo pastoral. Nós vivemos em comunidade. E é preciso abandonar os nossos julgamentos, acolher uns aos outros para viver essa vida em comunidade com mais intensidade, perdoando uns aos outros das nossas falhas, das nossas faltas, ou seja, porque
Deus nos perdoa sempre. Deus nos ama sempre. Diz uma canção: se 1000 vezes eu caí, 1000 vezes estava lá, sempre fiel e justo a me perdoar. Essa canção, se eu não me engano, é da cantora Jean. 1000 vezes eu caí, 1000 vezes estava lá, sempre fiel e justo a me perdoar. E Deus é assim. Vamos imitar o nosso Deus, ser sempre fiéis e justos e amar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Que esse encontro chegue ao seu coração, essa palavra chegue ao seu coração e que transforme nossas vidas para que nós possamos viver uma vida em comunidade com mais intensidade. Comunidade é lugar de perdão, é lugar de perdoarmos uns aos outros. Forte abraço, Deus abençoe você. Lembrando que aqui nós estamos nas redes sociais da comunidade, tanto na Web TV como no canal do YouTube. E você que está nos assistindo pela Web TV, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda muito a divulgação e a evangelização. Se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, assistir os outros vídeos que você não assistiu, tá? Do curso de Vida em Comunidade e os outros vídeos. Você, além disso, pode, se você não baixou o aplicativo da Web TV, baixe o aplicativo do Web TV Luz e Vida, para você acompanhar toda a programação da nossa comunidade. Também as outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Vá lá, se inscreva, curta, siga e ajude na evangelização, porque é importante a sua presença no meio de nós. Um forte abraço, Deus te abençoe. E com Santa Teresinha nós dizemos: no coração da igreja eu serei o amor.